O acirrado desenvolvimento biotecnológico que vem acontecendo no mundo nos últimos 5 décadas, em uma velocidade avassaladora, que mal conseguimos acompanhá-lo e fazermos uma reflexão profunda dos significados e da importância das várias consequências advindas desse crescente processo de evolução, fez com que surgisse um novo ator no cenário mundial. Trata-se da bioética. Segundo Garrafa, 1998, é uma disciplina que vem com o objetivo de dar conta de fazer as reflexões, ponderações e mediações dos assuntos que causam grande polêmica em todos os cantos do planeta. O conceito de bioética. A bioética é o estudo transdisciplinar entre biologia, medicina e filosofia. Dessa, especialmente, as disciplinas da ética e da moral e da metafísica, que investiga todas as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana em geral e da pessoa em particular. Considera, portanto, a responsabilidade moral de cientistas em suas pesquisas, bem como de suas aplicações. São temas dessa área questões delicadas como a fertilização in vitro, o aborto, a clonagem, a eutanásia e os transgênicos. Os aspectos éticos mais importantes que envolvem questões de reprodução humana são os relativos à utilização do consentimento informado, a seleção do sexo, a doação de espermatozoides, óvulos, pré-embriões e embriões, a seleção de embriões com base na evidência de doenças ou problemas associados, a maternidade substitutiva, a redução embrionária, a clonagem, pesquisa e criopreservação, que é o congelamento de embriões. Um importante assunto de crescente discussão ética, moral e legal é também o aborto. Independentemente da questão legal, existe nesta situação um conflito entre a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça da mãe, do feto e do médico. Os julgamentos morais sobre a justificativa do aborto dependem mais das convicções sobre a natureza e desenvolvimento do ser humano do que das regras e princípios. O psiquiatra e psicanalista e filósofo italiano Mauro Maldonato, em seu livro Raízes Errantes, num belíssimo diálogo com Frederico Leone, também filósofo italiano, se pergunta num dado momento: o que é o homem? Sim, o que é o homem? Esta é a primeira pergunta para a gente começar a nossa conversa. Eu vou perguntar aqui ao Dr. Marcos Aurélio Bessa: o que é o homem, Dr. Marcos? O homem é esse ser que povoa a Terra, né? Com tantos defeitos, tantas qualidades, com capacidade de discernimento, né? Que se imagina melhor que os outros animais, né? e busca, me parece, o domínio completo da natureza. É o que a gente percebe nesse desenvolvimento de uma luta dominando os outros animais, quer dizer, obtendo todos aqueles itens necessários ao seu domínio sobre a Terra. E entre essas atitudes, há a devastação da natureza e há a tentativa de automultiplicação. Quer dizer, quando a gente pensa na fertilização in vitro, nas clonagens, a ideia, me parece que o homem ele atira para todos os lados, ele caminha para todos os lados. Em todas as áreas de desenvolvimento da ciência, o homem está sempre buscando o melhor. Eu não sei se esse melhor é o melhor para o próprio homem, mas ele busca o mais. Então, em particular no nosso tema de hoje, que diz respeito à reprodução humana, o homem está tentando se automultiplicar, substituir os itens que porventura sejam defeituosos ou sejam faltosos em um determinado casal. Ele está tentando multiplicar e ocupar esse espaço de onipresença. Me parece que é isso. Ok, doutor Reginaldo Salles Issa, o que é o homem? Inicialmente eu queria só complementar a minha qualificação profissional, que habilita estar até discutindo esse tema, que eu sou também especialista em direito constitucional, que está muito ligado ao tema, né? Penal, que também tem as suas ligações, e processual civil. E definir o homem, o nosso colega médico já deu um bom andamento, mas eu diria que o homem, ele é tido como imagem e semelhança do Criador. Isso é um conceito que todo mundo, de todas as religiões, tem isso, mas ele se distingue no sentido que ele tem a capacidade de transformar.
de modificar coisas, pensamentos, né? Então essa é a única coisa que distingue ele, é uma inteligência que pode transformar o seu meio. Como disse o doutor, essa transformação pode ser benéfica ou maléfica. Então, ao passo que vai caminhando a humanidade, nós estamos percebendo, infelizmente, que ela não está sendo tão benéfica. Eu lembro daquele livro também, do mesmo autor de Deus em um Delírio, que ele escreveu um livro chamado Gênio Egoísta, na década de 70 mais ou menos, né? Que a gente lembra, então, na teoria dele, o homem necessita preservar os seus descendentes, é isso, doutor? É por isso que essa busca para a perfeição, para deixar os seus descendentes? Eu acho que, se a gente pensar no qual o estímulo mais forte do que o indivíduo tem, eu acho que é a sobrevivência. Quando é que o homem mata? Quando ele é ameaçado de morte. Então, o primeiro instinto é o da sobrevivência. Sabendo que não é possível essa sobrevivência, a vida eterna, o homem não conseguiu ainda o caminho para a vida eterna, ele poderá adquirir ou conquistar essa vida eterna através da proliferação dos seus genes. Então eu vejo, se a gente for pensar do ponto de vista do determinismo biológico, que ele necessita passar adiante essa carga genética. A impressão que fica é essa. Então ele busca incessantemente reproduzir e passar seus genes adiante como forma de permanecer vivo. Nessa busca, ele vai usar os artifícios que lhe forem disponibilizados. Então é muito interessante, já entrando um pouco, quando você percebe um casal em tratamento de reprodução humana, às vezes você percebe uma crítica a um determinado casal. Puxa vida, mas vai usar de tal artifício, né? Vai fazer um bebê de proveta. Minha religião não permite, aquele casal é tão egoísta para fazer um bebê de proveta, mas ele precisa, ele sente a necessidade. E você vai ultrapassando barreiras, né, a ponto de chegar nos pontos questionáveis da reprodução humana. Mas eu acho que é basicamente isso. Ele quer se preservar, ele quer se manter vivo eternamente. Isso significa dizer que depois que você é avô, rapaz de morrer, não? Que o próprio autor fala isso, você não tem mais nada o que fazer aqui depois de você é avô, porque você já deixou seu descendente. O gene egoísta já deixou seu descendente. Seria isso? Eu acho que não. Eu acho que você passar a descendência adiante não satisfaz o homem na sua sede de viver eternamente. É apenas um mecanismo, um subterfúgio que a natureza lhe oferece para que ele possa estar vivo eternamente. Mas eu acho que aí você não consegue esgotar essa necessidade ou a vontade de permanecer vivo, até porque entram outras questões. Quer dizer, se a gente pensar no determinismo biológico de passar os genes adiante, mas você tem outros aspectos. Tem o homem pensante, o homem que tem sentimentos e que tem o seu apego às coisas desta vida, já que qual a vida seguinte a gente não sabe exatamente. Então acho que há uma necessidade de permanecer aqui, de permanecer perto dos entes queridos. Eu acho que tem um pouco disso também.